DPF. Senhor presidente, inicialmente embora essa questão não tenha sido suscitada, mas não custa reafirmar apenas a jurisprudência da Corte, no sentido de que não há situação de impedimento que obste a participação do eminente ministro Carlos Brito, presidente do TSE, não obstante Sua Excelência haja prestado informações neste caso. O Supremo Tribunal Federal tem entendido, em relação a diversas ADPFs ajuizadas contra deliberações emanadas do TSE, que nenhum dos ministros do Supremo com assento naquela Igreja Corte Eleitoral está impedido de se pronunciar em sede de fiscalização. Eu penso que só o afastamento como relator, né? Sim. Não se distribuirá preferencialmente, diz o nosso regimento interno. Mas, de qualquer maneira, a esse respeito, a nossa jurisprudência já se consolidou no sentido da inexistência de qualquer situação de impedimento. De outro lado, senhor presidente, entendo que mostra-se passível de veiculação em sede de arguição de descumprimento do preceito fundamental interpretação judicial alegadamente violadora de preceitos fundamentais. Essa compreensão da matéria, que sustenta a viabilidade da utilização da arguição de descumprimento contra a interpretação judicial de que possa resultar lesão a preceito fundamental, foi objeto de apreciação por parte desta Igreja Corte. Tem o beneplácito do magistério doutrinário de Vossa Excelência, que eu reproduzo aqui, e mencionando precedente a esse respeito, também tenho por admissível o ajuizamento da arguição de descumprimento, mesmo tratando-se de deliberações emanadas do Egrégio TSE, consubstanciadoras de interpretação constitucional, interpretação constitucional que alegadamente teria desrespeitado preceitos fundamentais. De outro lado, senhor presidente, quanto à questão da controvérsia judicial, é importante observar aquilo que salientou a douta Procuradoria-Geral da República, pronunciando-se quanto à preliminar de não comprovação de controvérsia judicial, que foi suscitada pela douta Advocacia Geral da União e agora também pelo eminente ministro Carlos Brito. Na realidade, a presente arguição de descumprimento não é de caráter incidental, mas de natureza autônoma, como se percebe claramente na leitura da própria petição inicial. A referência a determinado processo apenas foi feita para demonstrar de maneira bastante expressiva a relevância da questão posta ao exame desta Corte. E, como salienta a douta Procuradoria-Geral da República, não se mostra necessário para o cabimento da arguição de descumprimento autônoma a demonstração da existência de controvérsia judicial sobre a questão discutida. Na verdade, o fato de a orientação do TSE impugnada nesta ação não ser controvertida na jurisprudência daquela Igreja Corte, mas antes reiterada e consolidada, em nada afeta a alegação de suposta violação a preceitos fundamentais contida na petição inicial. Isso porque o partido arguente não fundamenta o seu pleito numa suposta insegurança jurídica decorrente de oscilação jurisprudencial do TSE, mas antes sustenta que a orientação questionada ofenderia normas constitucionais, não apenas definidoras da competência justiça eleitoral, mas postulados impregnados de evidente sentido de fundamentalidade, como é, dentre outros, o princípio do juiz natural. E eu aqui, senhor presidente, iria além. Eu tenho para mim que não estamos a discutir uma questão
relativa à mera regra de competência, ainda que de índole constitucional. É certo, como aqui foi dito agora pelo eminente ministro Peluso, o objeto da DPF não é suposta violação a preceito constitucional, mas mais do que isso, a preceito impregnado de caráter fundamental. E no caso, o que está em exame, e iremos saber se efetivamente houve ou não violação, o que é um outro aspecto a ser considerado, é que os postulados invocados, na verdade, qualificam-se como postulados de caráter fundamental, como o princípio do juiz natural, que é de relevo indiscutível, a questão da própria representação popular, a questão da própria legitimidade da representação popular. E mais, o direito do corpo eleitoral, o direito dos candidatos, o direito dos partidos políticos à observância do devido processo eleitoral. O devido processo, due process, mas projetado em sua dimensão eleitoral, esse é um postulado cuja fundamentalidade, a mim me parece, é irrecusável. Então, sob esse aspecto, senhor presidente, tem para mim que se revela admissível a presença da DPF, porque, insisto, não se está a discutir mera regra de competência, ainda que fundada no texto constitucional. Estão em jogo princípios de uma magnitude inquestionável. E mesmo que... E há um outro postulado invocado, e a respeito do qual a jurisprudência dessa Corte já se pronunciou, que é a questão do duplo grau de jurisdição. É certo que o Supremo disse que não tem conotação constitucional. No entanto, a partir da minha visão de que tratados internacionais de direitos humanos têm qualificação constitucional, e tendo em vista que a Convenção Americana de Direitos Humanos proclama, com esse sentido, o princípio do juiz, do duplo grau de jurisdição, tenho para mim, coerente com o entendimento que expus no julgamento daqueles casos em que se envolveu o tema da prisão civil do depositário infiel, que esse postulado também se reveste de sentido fundamental. Mas mesmo que não se considere esse princípio, há aqueles outros a que eu me referi e que estão realmente em discussão. O postulado do juiz natural, o da representação popular e o do respeito ao devido processo eleitoral. O eminente ministro Carlos Brito, senhor presidente, ainda ao prestar as informações que lhe foram solicitadas, já sustentaram, então, a inadmissibilidade da presente arguição de descumprimento sob a alegação de inobservância na espécie do princípio da subsidiariedade. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da eminente senhora vice-procuradora-geral da República, que foi aprovado pelo eminentíssimo senhor Procurador-Geral da República, examinando essa alegação, entendeu-a insuscetível de acolhimento, salientando, então, que não procede a preliminar de desrespeito ao princípio da subsidiariedade. É que, tendo em vista a feição predominantemente objetiva da ADPF, o melhor entendimento quanto ao pressuposto da subsidiariedade é o de que ele se configura sempre que não existirem outros instrumentos no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade aptos ao equacionamento da questão constitucional suscitada. Refere-se a um precedente, a outros já formados no âmbito desta Corte, mas refere-se em particular ao julgamento desse tribunal, da DPF 33 parada, que Vossa Excelência foi relator. E salienta ainda a doutora Procuradora-Geral da República, na hipótese presente, não há qualquer outro instrumento, inclusive no âmbito do controle abstrato de normas, que possa ensejar a apreciação da questão atinente à competência do TSE para julgamento dos recursos contra a expedição de diplomas federais ou estaduais.
a ADIM não pode ser proposta contra a orientação pretoriana, uma vez que essa não é considerada ato normativo no sistema jurídico brasileiro. Portanto, não haveria como acolher o argumento de que a subsidiariedade estaria afastada no caso, pela suposição de que o objetivo oculto da presente arguição seria a reversão de uma decisão específica do TSE, proferida no RECET 671, em cujo feito o arguente teria deixado de suscitar, no momento processual oportuno, a questão constitucional objeto de controle. É que, independentemente das motivações que ensejaram a propositura desta ação, esta se reveste de natureza objetiva, já que seus efeitos não se circunscrevem a qualquer feito judicial singularizado ou a qualquer relação jurídica pré-determinada. Daí porque a subsidiariedade não deve ser analisada tendo como foco um determinado processo específico, mas sim a tutela da ordem jurídica de forma global. E adotada essa perspectiva, verifica-se que não existe no ordenamento processual qualquer outro meio para sanar a suposta lesão a preceito fundamental apontada, a suposta lesão, pelo partido arguente, muito menos no âmbito da fiscalização abstrata de constitucionalidade, o que basta para ter por atendido o requisito da subsidiariedade que rege o processo inerente à arguição de descumprimento de preceito fundamental. Eu ainda me estendo, senhor presidente, no meu voto para salientar que a invocação do princípio da subsidiariedade para não conflitar com o caráter objetivo de que se reveste a arguição de descumprimento, supõe a impossibilidade de utilização em cada caso dos demais instrumentos de controle abstrato. A pretensão deduzida nesta sede processual, que tem por objeto interpretação jurisprudencial formulada pelo egrégio TSE, e não apenas nesse caso específico, mas de forma geral, exatamente por se revelar insuscetível de conhecimento, quer em sede de ação direta, quer em sede de ação declaratória de constitucionalidade, não encontra obstáculo, segundo penso, na regra inscrita no artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 9882/99, que permite, satisfeita a exigência imposta pelo postulado da subsidiariedade, a instauração desse processo objetivo de controle concentrado, uma vez que estamos em face não de uma arguição incidental, mas de uma arguição autônoma de descumprimento de preceito fundamental. Há uma questão que eu diria menor, senhor presidente, mas que foi suscitada pelo eminente senhor advogado-geral da União e que, portanto, entendo deva ser apreciada pelo tribunal. O senhor advogado-geral da União argue uma preliminar de não conhecimento também desta ação de descumprimento, aspas, por ausência de procuração com poderes especiais e específicos para o ajuizamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Não custa rememorar no ponto, senhor presidente, que o plenário do Supremo, ao apreciar a questão de ordem suscitada na ADIM 2187 da Bahia, de que foi relator do eminente ministro Otávio Galotti, determinou que todas as procurações ou delegações outorgadas pelos autores de processos de fiscalização abstrata contenham poderes especiais para a instauração do pertinente processo de controle, com a indicação objetiva do diploma legislativo ou do ato normativo e respectivos preceitos, quando for o caso, que devam expor-se especificamente à impugnação em sede de ação direta. Essa orientação firmada pelo plenário tem sido observada também, senhor presidente, em outros casos, inclusive em tema de ADPF. Esse entendimento, a aplicabilidade desse entendimento aos processos de arguição de descumprimento do preceito fundamental, ela foi reconhecida, refiro-me, por exemplo, à ADPF 110 do Rio de Janeiro, que foi relatora a eminente ministra Carmen Lúcia,
e eu transcrevo neste ponto fragmento do pronunciamento de Sua Excelência, no sentido de que mesmo tratando-se de DPF, impõe-se que a Procuração, trazida aos autos, especifique os poderes nela contidos, inclusive indicando precisamente o objeto da impugnação. A doutora Procuradoria-Geral da República, no entanto, ao opinar pela rejeição dessa preliminar, entendeu viável a regularização da representação processual do autor da presente arguição, mediante complementação em tempo oportuno do instrumento de mandato judicial, e alude a uma decisão de que eu próprio fui relator, proferida na DIN 4272, e que precisamente procedi nesses termos. Assim, senhor presidente, a não ser que o partido arguente já tenha procedido a essa correção, também entendo deva ser essa a solução preconizada pela doutora Procuradoria-Geral da República, aplicável ao caso, de modo a permitir que o arguente, devidamente intimado, tenha a possibilidade de regularizar a procuração, produzindo os elementos nela faltantes e que são reputados necessários ao válido desenvolvimento da relação processual. Assim, senhor presidente, com essas breves considerações, eu peço vênia para entender admissível a arguição de descumprimento de preceito fundamental na espécie, afastadas as questões prévias aqui suscitadas.